Novamente aqui a nossa segunda parte de aula de raciocínio lógico, né? Então é o seguinte, para essa aula aqui, a gente vai ver sobre o princípio da proposição e vai ver também a diferença entre proposição simples e composta. Então, toda proposição existe três princípios, conforme está aqui no quadro, né? Princípio da proposição. Então, há três princípios, e eles são o princípio de terceiro excluído. O que é o princípio de terceiro excluído? Fala o seguinte, em uma proposição, só há dois valores apenas, o falso e o verdadeiro. Não existe o terceiro valor. Então, toda proposição só existe dois valores só. Ou você pode classificar essa proposição como falsa, ou pode classificar como verdadeira. No caso aqui, ó, essa proposição aqui, ó, coelho é um animal herbívoro. Então, essa proposição aqui, ela é o quê? Ela é verdadeira. Né? Conforme eu vou colocar aqui, ó. Verdadeira. Tá? Então não existe um outro valor, além de verdadeiro e além de falso. É só verdadeiro só. Já essa outra aqui, ó, o morcego é uma ave. É o quê? É uma proposição falsa. Tá? Então não existe um outro terceiro valor, além de falso ou verdadeiro. Ou é falso ou é verdadeiro. Qual é o segundo princípio aqui? O princípio da não contradição. Então, conforme está falando aqui, toda proposição, as ideias, as lógicas, não podem se contradizer. Tá? Conforme aqui, em uma proposição, as ideias, as lógicas não podem se contradizer, não pode entrar em contradição. Então essa frase aqui, ó, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, porém não foi colonizado pelos lusitanos. Espera aí, conforme está aparecendo escrito aí no vídeo, lusitano é a mesma coisa que português, é a mesma coisa. Aqui está dizendo que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E aqui nessa segunda parte dessa oração aqui está dizendo que não foi colonizado pelos portugueses, usando um outro sinônimo. Então essa frase aqui, essa proposição está em contradição. Então a gente não pode classificar como uma proposição, porque numa proposição não pode contradizer as ideias. E essa frase aqui, essa oração aqui, está se contradizendo, então não é uma proposição. Então toda proposição tem o princípio da não contradição. As ideias não podem se contradizer, não podem ser contrárias. E o outro princípio aqui da proposição é o seguinte, o princípio da identidade. Então numa proposição, se a gente poder classificar ela em falso verdadeiro, aliás, a gente tem que classificar a proposição em falso verdadeiro, ela sempre será falsa e sempre será verdadeira, nunca pode mudar, tá? Por exemplo aqui, ó, os vegetais realizam fotossíntese. Então essa proposição aqui é uma proposição verdadeira, ela sempre será verdadeira, os vegetais sempre vão realizar fotossíntese, os vegetais são seres autotróficos, eles produzem seu próprio alimento através da energia do sol. Então essa proposição aqui sempre será verdadeira, nunca será falso, esse é o princípio da identidade. Ou aqui, ó, o Brasil fica na África. O Brasil nunca ficará na África. O Brasil sempre vai ficar o quê? Situado na América do Sul. Então essa proposição aqui sempre será falsa, nunca será verdadeira. Esse é o princípio da identidade. Uma proposição verdadeira sempre será verdadeira e uma proposição falsa sempre será falsa. Nunca pode mudar para verdadeiro e aqui nunca pode mudar para falso. Tá? E quais são os dois tipos de proposições? Você tem a proposição simples e a proposição composta. A proposição simples a gente pode ser chamado de átomo. Por quê? Átomo é uma partícula, né, pequena. Né? Então a gente pode apelidar, chamar a proposição simples de átomo. Nessa proposição simples não há conectivos. Tá? Já na proposição composta, né, ela possui conectivos. E qual é outro nome que a gente pode dar à proposição composta? Então, proposição composta, como está aparecendo aí, a gente pode dar o nome de molécula. Por quê? Porque a união de átomos formará a molécula, uma coisa mais complexa. Então, a proposição composta, ela pode receber o nome que de molécula. E qual é a diferença aqui? Na proposição composta, há conectivos. Tá? Então, a proposição composta é a união de várias proposições simples. Então, quais são esses tipos de conectivo? E, ou, se então, se somente se. Cada conectivo aqui vai ter uma ideia diferente, uma lógica, né, dentro de uma proposição composta. Bom, pessoal, então voltando aqui, é o seguinte, eu falei sobre proposição simples e composta, né? Então, na proposição simples, você não vai encontrar conectivos, né? Conforme está aqui. Então, quais são os exemplos de proposições simples? O exemplo de proposições simples é esse daqui, ó. João é brasileiro. Tá? É uma proposição simples. Ana não gosta de futebol. É outra proposição simples. Então, se não há conectivo, é o quê? É uma proposição simples. Qual outro nome que a gente pode dar à proposição simples? Aí a gente pode dar outro nome, ó, de átomo. Átomo ou proposição simples. Voltando aqui na questão da proposição composta. A proposição composta pode ser chamada de molécula, tá? Então, conforme está escrito aqui, é o quê? É a união de duas ou mais proposições, tá? É a união de duas ou mais proposições simples. Que é chamado de quê? Chamado de átomo, tá? Então, na proposição composta,
a conectivos. Tá? Por exemplo, aqui, ó, João é brasileiro e Ana não gosta de futebol. Vou até fechar aspas aqui, ó. Então, isso daqui é o exemplo de proposição composta. Por quê? Porque a gente identifica que tem um conectivo aqui. A união de duas proposições simples. Você tem uma proposição simples aqui, João é brasileiro, e uma outra proposição simples. Ana não gosta de futebol. Introduzido o quê? Pelo conectivo, tá? Conectivo E. Tá? Então aqui, ó, essa outro tipo de proposição aqui, ó, vou para São Paulo ou vou para Minas Gerais. Então isso aqui é uma proposição composta. Por quê? Porque tem o conectivo aqui, ó, conectivo ou, tá? Conectivo ou. Então é o seguinte, você vê aqui, duas proposições simples, vou para São Paulo, e outra proposição simples, vou para Minas Gerais, tá? Unido o quê? Pelo conectivo ou, tá? Então a gente vai entrar na parte de conectivos, tá? Então, o que são conectivos? Conectivos é usado o quê? É usado para unir proposições simples, que é chamada de átomo, tá? Então, a união de proposições simples, chamada de átomo, forma o quê? Proposições compostas, que é chamada de molécula, tá? Então, quais são os tipos de proposições compostas? Tem 5 delas, tá? Você tem o E, que é a chamada conjunção. Toda proposição, todo conectivo é representado por uma simbologia. Então, você tem a simbologia que representa o E, tá? Ou, disjunção inclusiva, o nome desse conectivo. Essa aqui é a simbologia do E. Ou, disjunção exclusiva. Essa é a simbologia do ou. Se, então, condicional. Essa é a simbologia aqui do se, então. Uma seta para lá. Sim, somente se. Bicondicional. Existem duas condições. Uma seta para cá, outra para lá. Essa é a simbologia que representa esse conectivo. E aqui a gente vai ver sobre a simbologia das proposições compostas. Então, toda proposição composta, a gente pode simbolizar, pode representar com um símbolo. Podemos representar as proposições compostas, que são o quê? Que são moléculas, chamadas de moléculas, por símbolos. Tá? Então, aqui, ó, a célula é a menor função viva e realiza todas as funções vitais. Tá? Então, a primeira proposição é a célula. A célula é a menor porção viva. Já a outra proposição simples é essa daqui, realiza todas as funções vitais. Tá? Então, eu posso representar por um símbolo, que é o símbolo aqui, ó, P, que representa essa primeira proposição. A célula é uma menor porção viva. Olha a simbologia do E. Não tem conectivo E aqui? Eu posso representar por essa simbologia. Depois o quê? A segunda proposição, que é Q, tá? Que é essa segunda proposição aqui, realiza todas as funções vitais, tá? Então, essa proposição composta eu vou representar por essa simbologia aqui, a P, o símbolo do E, que é esse símbolo aqui do B para baixo, e o Q. E se de repente tivesse assim, questão de sentença aberta, quando falta informação, realiza todas as funções vitais. Isso aqui ia ser proposição, se tivesse só isso? Não ia ser proposição, por quê? Realiza quem? Ia ter uma falta de informação. Então, realiza quem? Não se sabe. Né? Então, se omitir uma informação, então, somente essa proposição simples não ia ser considerada como uma proposição. Por quê? Porque omitiu uma informação. Tá? Falou, pessoal?